Olá meninas, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu vou estar ensinando como fazer esse tapetinho social, que é para completar o jogo de cozinha. A passadeira eu já tenho ela disponível aqui no canal. Vou deixar o link dela na descrição deste vídeo. E também já tenho disponível essa florzinha rasteira, que eu vou deixar o link também aqui embaixo na descrição do vídeo. E nessa aula de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer esse tapetinho social aqui, que é para combinar e para completar esse jogo de cozinha maravilhoso. Antes de iniciar a nossa aula de hoje, já quero pedir para você, se ainda não for inscrito, se inscreve aqui em meu canal, ative o sininho de notificação para não estar perdendo nenhum vídeo novo. Curte esse vídeo e compartilhe com as amigas para estar me ajudando na divulgação dos meus trabalhos. Esse tapetinho ele ficou medindo 58 por 43. É um tapetinho assim de um tamanho bom e fácil de fazer. Vamos à lista de materiais? Bom, meninas, como eu disse, né? Essa florzinha aqui eu já tenho ela no canal, então a lista de materiais da florzinha está disponível lá na aula da florzinha. Para esse tapetinho, vamos precisar de 2 flores rasteiras. Vamos fazer aqui com o barbante na cor cru, no fio 8. E o barbante vermelho, também no fio 8. Eu vou estar fazendo com agulha de crochê número 5 e uma tesoura para arremate. Mas se você quiser fazer no fio 6, também vai dar certo. Aí você usa a agulha referente ao qual você já está acostumada. Então, eu peguei aqui uma das florzinhas e amarrei aqui no meio do leque o meu barbante na cor cru. Peguei aqui e dei um nozinho. Aí, agora aqui a gente vai fazer a repetição do leque. Aqui vamos subir 3 correntinhas. Aqui eu vou laçar e dentro desse mesmo intervalinho eu vou colocar 2 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas e no mesmo intervalinho aqui vou colocar 3 pontos altos. Então, aqui na verdade vai ser a repetição do leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Aqui eu vou colocar uma correntinha de espaço. Aí eu vou vir lá no próximo intervalinho da flor. Aqui eu vou colocar 3 pontos altos. Faço uma correntinha de espaço, no próximo intervalinho, coloco mais 3 pontos altos. Faço uma correntinha de espaço, chegamos aqui no meio do leque. Então, aqui no meio desse leque, vamos repetir o leque. Vamos colocar aqui 3 pontos altos. 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Daí ele vai ficar assim. Agora aqui eu faço uma correntinha e daí no meio do leque vamos fazer essa mesma repetição. Coloco aqui 3 pontos altos. Faço uma correntinha, no próximo intervalinho, 3 pontos altos. Então, agora aqui, na verdade, a gente vai repetir a mesma sequência que a gente fez aqui desse lado. Vamos fazer a repetição nessa florzinha aqui, nos 4 cantos iguais. Onde tiver os intervalinhos, coloca 3 pontos altos, separados por uma correntinha. E aqui nos 4 cantos, onde é o leque, a gente vai repetir o leque. Então, eu vou fazer essa flor aqui completa. E vou arrematar o meu fio, e depois nessa outra flor, eu vou trabalhar só 2 lados dela, igual a gente tá fazendo aqui, para poder depois fazer a emenda uma com a outra. Trabalhei aqui uma flor a volta toda, e na segunda flor, trabalhei só 2 lados. Só que chegando aqui nesse meio do leque, eu não completei o leque, eu fiz somente 3 pontos altos, porque agora a gente vai fazer a emenda de uma flor com a outra.
Então, aqui eu trabalhei 3 pontos altos. Agora, ao invés de fazer as 2 correntinhas, eu vou vir lá no meio do outro leque da outra flor. Vou vir lá no meio da flor e vou prender aqui com um ponto baixo. Aí, agora eu volto e completo aqui o meu leque, qual eu estava fazendo. Então, eu venho aqui e faço mais 3 pontos altos. Só lembrando, meninas, que vocês têm que tomar cuidado para não emendar do lado do avesso, tá? Então, agora aqui, ó, eu fiz a emenda de um leque com o outro. Então, aqui onde eu tenho esse espaço aqui de correntinha, então, eu vou vir aqui e aqui eu vou emendar com um ponto baixo. Agora, eu vou laçar, vou vir na florzinha que eu estava fazendo e aqui eu vou completar os 3 pontos altos. Ela vai ficando assim, ó. Fiz aqui os 3 pontos altos. Então, agora eu vou vir novamente lá naquele espaço de correntinha. Daí, aqui eu venho e prendo com um ponto baixo. Aqui eu vou laçar e vou vir nesse espaço de correntinha da flor que eu estou fazendo. E aqui eu coloco os 3 pontos altos. Vai ficando assim. Agora, eu venho lá naquele espaço de correntinha e aqui eu prendo com um ponto baixo. Aqui eu laço, cheguei aqui no meio do leque. Agora, aqui eu venho, eu faço 3 pontos altos. Aí, eu vou lá naquele ponto alto, no meio do lequinho, naquele intervalinho de correntinha, aí aqui eu fecho com um ponto baixo, volto e termino meu leque com os 3 pontos altos. Aí, aqui já fizemos a emenda de uma flor com a outra. É bem facinho de emendar, só tem que tomar cuidado para não prender 2 vezes no mesmo lugar. Então, eu prendi aqui, onde é o espaço de correntinha com ponto baixo, completei a minha flor com 3 pontos altos. Prendi lá no espaço de correntinha com um ponto baixo, completei aqui com os 3 pontos altos. Quando cheguei aqui no leque, fiz só 3 pontos altos, prendi com um ponto baixo lá no meio do outro leque, completei o meu leque com mais 3 pontos altos. Agora, aqui vamos fazer a repetição normalmente. Vamos fazer aqui uma correntinha. E aqui a gente completa igual a gente fez dos outros lados. Faço aqui os 3 pontos altos. Faço uma correntinha de separação. Venho no próximo intervalinho completo com mais 3 pontos altos. Faço uma correntinha de separação. Aí, venho aqui na terceira correntinha do ponto alto que eu tenho. E fecho com um ponto baixíssimo. Daí, aqui já está pronta a nossa florzinha. Já está emendada. Daí, agora aqui eu vou fazer mais uma correntinha. E aqui eu vou cortar o meu fio, porque agora eu vou usar a linha vermelha. Aí, aqui eu já posso puxar o fio. Agora eu vou trabalhar com a linha vermelha. Amarrei aqui com um nozinho no cantinho de leque. Pode ser em qualquer leque, qualquer cantinho aqui que você quiser. Amarrei aqui com um nozinho no meio do leque. Daí, aqui vamos subir 3 correntinhas. 1, 2, 3. Já vou prendendo esse fio que eu amarrei aqui para ir escondendo ele. Aqui eu vou colocar mais 2 pontos altos. Então, aqui na verdade é onde é o leque, a gente vai repetir o leque. Coloco 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Então, aqui eu repeti o leque. Aqui eu vou fazer uma correntinha, e onde tem os intervalos de correntinha, eu vou colocar
3 pontos altos. Uma correntinha, no próximo intervalo de correntinha, mais 3 pontos altos. Um intervalo de correntinha, aqui no próximo espacinho, mais 3 pontos altos. Então, onde tiver esse espacinho de correntinha da carreira anterior, a gente vai continuar colocando os 3 pontos altos. Ele vai ficar assim. Agora, aqui, chegamos no meio da emenda do leque. De um leque e do outro leque, que é a emenda aqui da flor. Então, agora eu tenho esse leque aqui, e aqui eu tenho aquela emenda de uma com a outra. Aqui eu vou fazer uma correntinha. Aí, eu vou vir aqui nesse meio do leque, e aqui eu coloco um ponto alto. Daí, eu venho lá na emenda, entre uma flor com a outra aqui do leque. Aqui eu coloco um ponto alto, bem no meio da emenda. E aqui no meio do leque, naquela correntinha, coloco mais um ponto alto. Então, aqui eu fiz um ponto alto em cada pontinho, só que separado, não colocamos junto. Então, coloquei um ponto alto naquele meio do leque, um ponto alto bem no meio da emenda da flor e um ponto alto no meio do outro leque. Daí, aqui eu faço uma correntinha, venho no próximo espacinho e aqui eu completo 3 pontos altos. Vou fazer uma correntinha. E em cada intervalinho agora, a gente vem completando com os 3 pontos altos. Então, agora, a gente vai fazer essa repetição aqui na volta toda, porque aqui a repetição vai ser sempre a mesma. Em cada intervalinho, vamos pôr os 3 pontos altos, separados por uma correntinha. Chegou aqui no leque, vamos fazer a repetição do leque. E vamos completar aqui em cada intervalinho, os 3 pontos altos no leque, fazer o leque. E a hora que chegar aqui nessa emenda, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. Um ponto alto no meio do leque, um ponto alto no meio da emenda e um ponto alto no meio do outro leque. Daí, eu completo aqui da mesma forma que a gente fez aqui. Eu vou completar a minha aqui, na volta toda, e já volto com vocês. Completei aqui a minha volta, na cor vermelha, e aqui eu já arrematei o meu fio. Aí, aqui, no meio desse leque, eu amarrei o meu barbante na cor cru, que agora eu vou voltar a trabalhar com a cor cru. Eu gosto de amarrar um pouco antes onde eu arrematei aquele fio, para quando eu passar aqui, eu já vim arrematando ele aqui, já vim escondendo. Então, aqui no meio desse leque, eu amarrei com um nozinho. Aí, aqui vamos subir 3 correntinhas. 1, 2, 3. E nesse mesmo intervalinho, eu vou colocar aqui um ponto alto. Então, aqui eu fiz 2 pontos altos no meio do leque. Aí, aqui eu já vou escondendo esse fiozinho. Agora, aqui eu venho trabalhando um ponto alto em cima de ponto alto que eu tenho aqui no leque. Então, aqui eu fiz os 3 pontos altos do leque. Fiz 2 pontos altos no intervalinho do espaço de correntinha. E trabalhei aqui 3 pontos altos do leque. Nesse próximo espacinho de correntinha aqui, aqui eu vou colocar 2 pontos altos. Então, aqui, no total, eu fiquei com 5 pontos altos e mais 2 no meio do leque. Aqui eu vou fazer uma correntinha, aí eu vou vir no próximo intervalinho, daí aqui eu vou colocar 3 pontos altos. Faço uma correntinha, no próximo espacinho também mais 3 pontos altos. Uma correntinha, aí eu cheguei aqui no espacinho antes do leque. Então, aqui eu vou colocar 2 pontos altos, naquele espaço de correntinha. Então, agora eu vou trabalhar mais 3 pontos altos aqui, um ponto alto em cada ponto alto que eu tenho aqui do leque. Então, agora eu venho aqui e faço um ponto alto em cima desse primeiro ponto alto,
um ponto alto no próximo ponto alto e um ponto alto aqui no próximo ponto alto. Aí já vou escondendo esse fio. Aí cheguei aqui nesse intervalinho aqui da correntinha do leque, aqui eu vou colocar 2 pontos altos. Então ele ficou assim. Aqui eu vou fazer 2 correntinhas e nesse mesmo espacinho aqui eu volto e coloco mais 2 pontos altos. Daí agora eu vou trabalhar aqui a parte maior do tapete. Então aqui a gente vai fazer a mesma repetição que a gente explicou ali do outro lado. Então eu venho fazendo aqui um ponto alto em cima de ponto alto, que é dos 3 pontos altos do leque. E naquele primeiro espaço de correntinha, aqui eu vou colocar 2 pontos altos. Então, o nosso curvinho do tapete, ele vai ficar assim. Lembrando que no primeiro espacinho de correntinha, antes de chegar no leque, é 2 pontos altos. Trabalhei aqui um ponto alto em cima de cada ponto alto do leque. Nesse espaço de correntinha, coloquei 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Trabalhei os 3 pontos altos do leque e no próximo espaço aqui, junto com o leque, 2 pontos altos. Agora eu venho trabalhando igual a gente fez aqui desse lado, com um espaço de correntinha. E agora eu venho aqui no próximo intervalinho e aqui eu venho trabalhando 3 pontos altos em cada espacinho. Então, aqui na lateral vai ser assim, com um espaço de correntinha, e em cada intervalinho aqui da correntinha, vamos colocar os 3 pontos altos. Aí, ele vai ficando assim. Aí, vamos trabalhar dessa forma na volta toda do tapete. Nas curvinhas, você trabalha assim, igual que eu expliquei, e nas partes laterais, dessa mesma forma. Completei aqui a minha volta na cor cru. Daí, eu cheguei aqui naquele espacinho antes da curvinha do tapete, coloquei 2 pontos altos e trabalhei os 3 pontos altos do leque. Agora, aqui naquele espaço de correntinha, vamos colocar aqui mais 2 pontos altos. Faço 2 correntinhas e prendo com um ponto baixíssimo lá na terceira correntinha desse ponto alto de início aqui. Aí, eu venho aqui e prendo com um ponto baixíssimo. Aí, aqui finalizamos mais uma volta. Agora, aqui, vamos trabalhar assim. Aqui, que eu fechei nesse ponto alto, então, aqui eu vou subir 3 correntinhas. Aqui eu vou laçar e vou vir aqui nesse próximo ponto alto, vou trabalhar um ponto alto. Venho no próximo ponto alto, trabalho um ponto alto. No próximo ponto alto, trabalho um ponto alto. E no próximo ponto alto, trabalho um ponto alto. Então, aqui, trabalhamos 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, ficou aqui os 2 últimos sem fazer. Esses 2 aqui, a gente não vai trabalhar. Aqui, eu vou fazer uma correntinha e vou lá naquele espaço da correntinha da carreira anterior e aqui eu trabalho os 3 pontos altos. Então, ele ficou assim. Aqui eu faço uma correntinha, aí venho trabalhando agora em cada espacinho da correntinha, colocando aqui 3 pontos altos. Separado aqui por uma correntinha. No próximo espacinho, eu venho aqui e trabalho 3 pontos altos. Então, ele ficou assim. Aí, agora aqui, eu tenho esse último espacinho aqui, esse intervalinho, e aqui eu já vou começar a curvinha do tapete. Então, aqui eu trabalhei 3 pontos altos, aqui eu vou fazer uma correntinha. Aí, agora aqui, eu vou pular 2 de base.
Então, eu pulo um primeiro ponto alto e pulo o segundo ponto alto. Começo a trabalhar no terceiro ponto alto. Então, agora eu venho trabalhando um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho, até chegar lá naquele espaço de correntinha do leque. Aqui trabalhamos 5 pontos altos. Aquele espaço de correntinha do leque, aqui eu vou colocar mais 2 pontos altos. Ficando assim. Aqui eu vou fazer 2 correntinhas. Aí, nesse mesmo espacinho aqui do leque, aqui eu vou colocar mais 2 pontos altos. Então, aqui em cada intervalinho do leque, a gente vai trabalhar 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Agora, aqui em cada ponto alto, eu vou vir trabalhando um ponto alto para cada ponto alto por 5 pontos altos. Então, aqui eu venho fazendo mais 5 pontos altos, deixando os 2 últimos sem fazer. Aí, aqui cheguei nos 2 últimos, eu não vou trabalhar eles. Aqui eu vou fazer uma correntinha e trabalho com 3 pontos altos no próximo intervalinho. Faço uma correntinha e venho trabalhando aqui em cada intervalinho com os 3 pontos altos. Então, agora a gente vai trabalhar dessa forma aqui nas curvinhas do tapete. Quando você for entrar na curvinha do tapete, você vai trabalhar aqui os 3 pontos altos, faz uma correntinha, pula 2 de base. Aí, eu venho aqui, faço uma correntinha, vou pular aqui esses 2 de base e vou trabalhar aqui 5 pontos altos. Cheguei aqui no meio do leque, aqui eu faço 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos, dentro aqui da correntinha do leque. Aí, para descer a curvinha daqui do tapete, vou trabalhar mais 5 pontos altos e vou deixar os 2 últimos sem fazer. Aí, aqui eu vou colocar uma correntinha de espaço e trabalho 3 pontos altos no próximo intervalinho. E venho trabalhando dessa forma aqui, em cada intervalinho, até chegar aqui na próxima curvinha. Chegando na próxima curvinha, a gente vai trabalhar da mesma forma que eu expliquei nessa outra curva aqui. Aí, vamos fazer essa repetição nas curvinhas aqui dos 4 lados, da mesma forma que eu expliquei aqui. Fiz aqui a minha volta, da forma que eu expliquei para vocês. Aí, vim mostrar aqui como que a gente vai fazer para terminar essa volta. Então, aqui eu trabalhei os pontos altos em cima de ponto alto. Naquele espaço de correntinha, aqui eu vou colocar 2 pontos altos. Faço 2 correntinhas. E aqui dentro desse mesmo intervalinho, eu coloco mais 2 pontos altos. Aí, aqui eu vou fechar com um ponto baixíssimo lá na terceira correntinha, daquele ponto alto que a gente iniciou. Então, aqui eu venho e fecho com um ponto baixíssimo. Daí, aqui finalizamos mais uma volta. Então, ele está ficando assim. Agora, aqui vamos trabalhar assim. Aqui eu terminei com ponto baixíssimo, aqui eu vou subir 3 correntinhas. Então, você lembra que aqui você tem 2 pontos altos. Aqui, você vai começar a contar desse daqui. Então, 2, esse aqui seria o terceiro. Então, vamos fazer aqui na frente mais um ponto alto. E aqui no da frente, mais um ponto alto. Porque em cada volta aqui do tapete, temos que ter 5 pontos altos trabalhados. E aqui o espaço de correntinha. Então, aqui como a gente fez os 2 da curvinha, então aqui já conta para a próxima carreira que a gente está fazendo aqui. Então, aqui seria os 2 que a gente ainda vai trabalhar, 3, 4 e 5, deixando os 2 últimos sem fazer. Aí, aqui eu vou fazer um espaço de correntinha. Aí, aqui eu vou laçar e dentro desse espaço aqui da correntinha, eu vou colocar os 3 pontos altos. Aqui eu vou fazer um espaço de correntinha. E em cada intervalinho aqui, eu vou trabalhar os 3 pontos altos.
Só o que muda um pouquinho é nas curvinhas, porque onde tem esse espaço de correntinha vai ser a mesma coisa. Todos eles com 3 pontos altos. Sempre separado aqui por uma correntinha. Então, aqui eu já trabalhei a lateral aqui mais estreita do tapete. Então, aqui eu cheguei naquele espaço de correntinha antes da curvinha. Trabalhei aqui os 3 pontos altos. Então, aqui eu vou fazer uma correntinha, vou pular os 2 de base e no terceiro eu venho trabalhando com um ponto alto. Então, aqui eu venho colocando um ponto alto em cima de ponto alto. Que aqui no total temos que ter os 5 pontos altos. Ele ficou assim. Cheguei agora aqui nas 2 correntinhas do leque. Aqui vou trabalhar 2 pontos altos dentro. Faço 2 correntinhas e dentro dele coloco mais 2 pontos altos. Então, em cada espaço de correntinha aqui, sempre 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Agora, vamos trabalhar a parte mais comprida aqui do tapete, que é a lateral mais comprida. Então, aqui eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer. Aí, fiz aqui os 2 pontos altos do leque. Aqui eu venho trabalhando 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, trabalhei aqui os 5 pontos altos. Vou deixar os 2 últimos sem fazer. Então, aqui eu faço um espaço de correntinha e venho trabalhando aqui em cada intervalinho do leque aqui, do espaço de correntinha, colocando os 3 pontos altos. Daí, quando chegar aqui, a gente vai fazer a mesma repetição que a gente fez desse lado aqui. Sempre que você for entrar para fazer a curvinha do tapete, você vai pular 2 de base. Trabalha 5 pontos altos, coloca 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Trabalho 5 pontos altos, deixo 2 sem fazer. Então, você entra pulando 2 e quando você for sair, deixa 2 sem fazer. E em cada espacinho aqui, trabalho os 3 pontos altos normal. Completei aqui mais uma volta, vim mostrar pra vocês como vamos fazer aqui pra finalizar ela. Então, aqui no meio do leque eu trabalhei os 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Aí, aqui falta fazer esses 2 pontos altos pra finalizar os 5 pontos altos. Então, aqui eu faço um ponto alto, 2 pontos altos. Aí, fizemos aqui mais os 3 pontos altos que iniciamos e 2 aqui que a gente acabou de fazer. Então, no total, trabalhamos os 5 pontos altos. Aqui eu fecho na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Então, aqui finalizamos mais essa volta. Então, para não ficar repetitivo, vamos trabalhar aqui mais uma volta dessa mesma forma que eu acabei de explicar. Então, eu vou fazer aqui 4 voltas na cor cru. Então, aqui eu vou trabalhar a minha volta toda da forma que eu expliquei. Aí, quando chegar aqui, você vai trabalhar os 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos, igual a gente tem feito aqui. Daí, aqui você vai lembrar que aqui você vai deixar os 2 últimos sem fazer. Então, você vai fazer aqui um ponto alto e vai voltar já trabalhando aqui nesse espaço de correntinha. Vou fazer só essa parte aqui para mostrar para vocês. Então, aqui eu vou subir as 3 correntinhas. Lembrando que aqui tem 1, 2, 3, 4 e 5 com esse que eu fiz aqui. Deixo os 2 sem fazer. Então, aqui eu faço mais uma correntinha de espaço. Então, aqui eu venho e trabalho os 3 pontos altos. Aí, agora aqui vai ser a sequência dos 3 pontos altos em cada intervalinho. Aí, você vai trabalhar a volta toda. Quando chegar aqui, você vai fazer a mesma repetição aqui nesse espaço de correntinha. E aqui você vai trabalhar um ponto alto para cada ponto alto. Então, aqui você vai trabalhar os 4 pontos altos
com esse que a gente fez agora, 5. Daí você fecha com ponto baixíssimo para finalizar mais essa volta. Trabalhei aqui a minha volta na cor cru, então no final aqui eu fiquei com 4 voltas na cor cru. Agora eu amarrei aqui o vermelho no meio do leque, porque agora eu vou trabalhar com a cor vermelha. Na verdade, esse vermelho vai ser a repetição da carreira anterior. Eu vou fazer uma carreira aqui em vermelho e depois a gente já vai fazer o bico de acabamento. Então, aqui eu vou fazer 2 pontos altos dentro daquele intervalinho do leque. E vou fazer aqui 5 pontos altos, deixando os 2 últimos sem fazer. Olha, trabalhei aqui os 5 pontos altos, aproveitei e já escondi aquele fio que eu amarrei, depois é só cortar aqui. Aqui eu faço uma correntinha de espaço, aí venho no intervalinho, aqui eu coloco 3 pontos altos. Faço uma correntinha de espaço, no próximo intervalinho trabalho mais 3 pontos altos. Esse daqui vai ser a repetição da outra carreira que a gente já fez. Uma correntinha de espaço, no próximo, 3 pontos altos. Eu vou preenchendo aqui dessa forma até eu chegar aqui. Depois aqui eu explico mais uma vez pra vocês como que é. Trabalhei aqui preenchendo com os 3 pontos altos em cada intervalinho. Faço uma correntinha de espaço, pulo 2 de base, no terceiro eu venho completando com os pontos altos, que aqui no final vai ser 5 pontos altos. Em cada voltinha aqui do tapete vai ser todas com 5 pontos altos, porque você entra deixando 2 sem fazer, e a hora que você finalizar a volta, que for saída dos pontos altos, você deixa 2 sem fazer. Que daí no final vai dar 5 para cada lado. Aqui dentro do leque eu sempre vou colocar 2 pontos altos, 2 correntinhas. Volto e coloco mais 2 pontos altos. Agora vamos fazer a lateral do tapete, a lateral aqui mais comprida. Aí aqui eu vou trabalhar novamente mais 5 pontos altos, deixando os 2 últimos sem fazer. Trabalhei os 5 pontos altos. Esses 2 últimos eu não faço, daí eu faço aqui uma correntinha. E agora eu venho trabalhando em cada intervalinho aqui, com a correntinha de espaço, coloco aqui 3 pontos altos. E sempre separados por uma correntinha. Então, agora a gente vai trabalhar dessa forma aqui, a volta toda, até finalizar ela, chegando ali do outro lado. Aí, vamos fazer essa sequência aqui, a volta toda do tapete. Finalizada aqui a minha volta na cor vermelha, ele ficou assim. Agora, eu vou mostrar pra vocês como fazer o bico de acabamento. Então, aqui, eu terminei no meio do leque com um ponto baixíssimo. Então, aqui agora eu vou caminhar com um ponto baixíssimo por 3 vezes até chegar 2 antes sem fazer. Uma, 2, 3 vezes. Aí, agora, aqui nessa 4ª vez aqui, eu faço um ponto baixíssimo, dou uma laçada, aí eu entro lá naquele intervalinho que eu tenho do espaço de correntinha, e aqui eu vou colocar 3 pontos altos.
Então, ficou assim. Aqui eu vou subir 3 correntinhas. Aí, eu vou prender no pedezinho dessas 3 correntinhas com um ponto baixíssimo. Laço e volto e termino aqui com mais 3 pontos altos. Então, aqui eu fiz um leque com o picô. Daí, ele ficou assim. Um lequinho com o picô na ponta. Aqui eu vou fazer uma correntinha de espaço. No próximo intervalinho, eu vou prender com um ponto baixo. Faço uma correntinha de espaço e no próximo intervalinho, eu vou trabalhar novamente o leque com o picô. Eu faço aqui 3 pontos altos. Subo 3 correntinhas. Prendo com um ponto baixo lá no pé dessas 3 correntinhas. Aí, eu volto e termino aqui com mais 3 pontos altos. Fiz aqui novamente um leque com o picô. Faço uma correntinha de espaço. No próximo intervalinho, prendo com um ponto baixo, uma correntinha de espaço. No próximo intervalinho, trabalho novamente o leque com o picô. Esse tapetinho aqui, ele é bem facinho de fazer. Ele fica bonito e você pode estar aí colocando a sua cor que você gosta, né? A sua cor de preferência ou a cor, se caso você for fazer por encomenda, a cor que a cliente quiser. O legal desse tapete é que você pode estar brincando aí com as cores, né? Tanto na flor, como aqui no bico de acabamento. Olha, completei aqui a lateral menorzinha do tapete, ele ficou assim, ó. Aqui trabalhando o leque com o picô, separado aqui por uma correntinha, prendo com ponto baixo. Uma correntinha, o leque com o picô. Agora, pra gente fazer aqui a volta do tapete, aí a gente vai fazer assim. Aqui eu fiz o leque com o picô, vou pular 2 de base, no terceiro, daí eu venho e prendo aqui com um ponto baixo no primeiro, um ponto baixo no segundo, um ponto baixo no terceiro. Então, aqui eu fiz 3 pontos baixos. Aqui eu vou laçar e vou lá no meio do leque, naquele espaço de correntinha, e aqui eu repito novamente o leque com o picô. Que daí aqui vai ficar bem na pontinha do tapete, né? Subo aqui 3 correntinhas, fecho com um ponto baixo, laço e volto e termino aqui com mais 3 pontos altos. Olha, ficou assim. Aqui o cantinho do tapete. Daí, agora eu vou vir aqui, pulo 2 de base, daí eu prendo aqui no terceiro com um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo, e no próximo, um ponto baixo. Daí, aqui eu não dou espaço de correntinha, eu laço e já vou direto lá no intervalinho e completo novamente, fazendo o leque com o picô. Esse bico de acabamento, ele é bem fácil de fazer, e eu acho ele bonito porque ele dá um destaque, né, com esse leque. Eu acho que ele fica mais delicado e mais bonito ainda o tapete. Eu gosto bastante desse bico. E ele é facinho de fazer. Aí, aqui eu faço um espaço de correntinha e prendo no próximo com um ponto baixo. Então, aqui na curvinha do tapete, ele vai ficar assim. Aí, aqui nas laterais, ele vai ficar aqui com um biquinho de acabamento. Então, você vai trabalhar num espaço, você trabalha o leque com picô, no próximo você prende com ponto baixo. No próximo, você trabalha o leque, no próximo, prende com ponto baixo. E daí, ele vai ficando assim. Aí, vamos trabalhar dessa forma aqui, a volta toda do tapete. Quando chegar nas curvinhas, você vai trabalhar dessa forma que eu expliquei pra vocês. Olha, meninas, para finalizar daí essa volta, trabalhei aqui meu último leque com picô. E como aqui a gente iniciou com os pontos baixos,
Então, eu vou vir aqui, eu conto dos pontos baixos que a gente fez, eu venho aqui no do meio, ó. 2, né? Pulo 2 pontos baixos. No terceiro aqui, eu venho e prendo com um ponto baixíssimo. Pra finalizar essa volta. Aí, aqui eu faço uma correntinha, e daí aqui já podemos cortar o fio. Aí, corta o fio e puxa aqui essa linha pra ficar presa. Daí, ele ficou já finalizado aqui o nosso tapete. Aí, pra fazer os arremates aqui do fio, eu faço assim. Cada um já tem uma forma de fazer, né? Mas eu vou mostrar aqui o jeito que eu faço, se você achar mais fácil. Eu vou puxar ele aqui dentro, pra não ficar na pontinha lá. Então, eu só vou puxar ele mais pra dentro aqui do tapete. Ou você pode puxar ele e aqui já dá um nozinho. Puxa aqui, já faz o arremate. E vai ficar com o nozinho já puxado. Ou senão, você pode também fazer assim. Eu puxar ele aqui pra dentro, só pra não ficar aparecendo pro lado de fora. Aqui eu vou pegar o meu fio, vou abrir ele em 2. Vou abrir aqui metade e metade. Aí, eu pego uma das metades aqui e passo em qualquer espaço aqui da correntinha que a gente tem. E aqui eu dou 2 nozinhos. Dou 2 nozinhos pra ele ficar firminho. Depois aqui já podemos cortar o fio. Daí aqui já fica arrematado. Aí faz os arremates na volta toda aí, onde tiver as emendas. E já está finalizado o nosso tapete. Finalizado aqui o nosso tapete, ele ficou assim. Ficou bem bonito, bem delicado. Com esse bico de acabamento aí, ele chama mais atenção, dá todo um charme aí no trabalho, né? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se vocês gostaram, já deixa o seu like. Se ainda não for inscrito, eu peço que se inscreva aqui em meu canal, para estar me ajudando. Divulgue os meus trabalhos nas suas redes sociais. Se caso ficou alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, só colocar aqui embaixo nos comentários que eu vou estar respondendo. Também vou deixar o link do meu Instagram aqui na descrição desse vídeo. Se caso você fazer o meu trabalho, coloca lá no Instagram e me marca, que daí eu vou estar repostando a sua foto. E também assim eu posso estar vendo os seus trabalhos, né? Porque eu gosto de ver os trabalhos que eu faço e de ver os trabalhos de vocês também. E foi essa a nossa aulinha de hoje. Um beijão e tchau, tchau.